Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhora aqui agora. Hoje estou aqui para nós estudarmos, falarmos sobre um assunto fantástico que é os nossos antepassados. A importância de realizarmos orações, cerimônias aos nossos queridos antepassados, que são nossas raízes, que são os, vamos dizer assim, os protagonistas, as pessoas que nos proporcionaram viver neste mundo terreno, e graças a eles nós estamos aqui hoje. Por isso a gente faz oração, a gente envia vibrações de muito amor, de muito carinho aqui na Seichanoye. E eu vou utilizar como livro-texto este livro do nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados. E também vou falar um pouquinho aqui do nosso livreto Shinsokan. Inclusive eu vou começar através da segunda declaração iluminadora da Seichanoye, que está neste livreto na página 37. Então a segunda declaração é: acreditamos que a lei da manifestação da vida é o caminho do progredir infinito. E acreditamos também que é imortal a vida que se aloja em cada indivíduo. Então a Seichanoye tem essa premissa básica de que a vida ela é imortal, que nós estamos aqui neste mundo terreno para cumprir uma missão com essa roupagem carnal, mas quando se encerra o nosso período com essa roupagem, nós ascendemos ao mundo espiritual para outras missões também importantes, e que nossos antepassados são as raízes, são os que nos oportunizaram viver neste mundo terreno esta roupagem carnal. E aí, eu quero dizer para vocês, que até fiz uma colinha aqui sobre a importância de a gente fazer essa oração aos antepassados, porque nós, sendo seres espirituais, vivendo esta experiência carnal, nós temos que nos conectarmos através da oração, enviando vibrações de amor a todos eles, porque nossos antepassados são as nossas raízes. O solo é Deus. Os troncos de uma árvore são os nossos pais. E os galhos e os frutos somos nós. A partir do momento que nós fortificamos a nossa raiz como a raiz de uma árvore, fazendo a analogia, a uma árvore maravilhosa como essa árvore aqui, a gente vê aqui que tem a raiz, ela está embaixo da terra, ou seja, nós não conseguimos enxergar a raiz de uma árvore. Desta forma também são nossos antepassados. Apesar deles não estarem mais aqui neste mundo terreno, eles estão sim no mundo espiritual, enviando vibrações de amor. E quando nós oramos por eles, nós iluminamos eles, eles nos enviam prosperidade, alegria, amor, paz, e também se elevam espiritualmente cada vez mais, alçam voos, Então aqui tem a raiz, que são os nossos antepassados, tem o solo, que é Deus, tem o tronco, que são os nossos pais, e tem os frutos e os galhos, que somos nós, tá? Por isso que uma raiz fortificada, os frutos, os galhos, a árvore realmente fica cada vez mais frondosa, cada vez melhor, cada vez mais saudável. E essa é a importância na nossa vida, de que nós estejamos sempre orando por eles. Quem é praticante da Seichanoye faz a oração aos antepassados todos os dias. Após a nossa meditação Shinsokan, nós fazemos a leitura da Sutra Sagrada
para enviar nosso sentimento de amor, né? De conexão infinita, de vibração a todos os nossos antepassados, tá? Então, falando um pouquinho da morte, o que é a morte? É como se fosse um teatro. Imagine um teatro e uma peça que está sendo encenada por aqueles atores, né? Naquele momento em que se fecham as cortinas, né? E que acaba aquela peça, é como se fosse a morte de um ente querido, né? Acaba aquela encenação, porém nós sabemos que os atores verdadeiramente não morrem. Eles não morrem, eles continuam vivendo apenas o personagem que eles estiveram fazendo nesta peça que se acaba. Mas eles continuam fazendo novas peças em outros locais, outras experiências de vida. E isso é a morte, né? Cada personagem que nós vivemos ensina muitas experiências que são muito importantes para a nossa elevação espiritual, tá? É como uma passagem de um ciclo para o outro, né? A gente vai passando de um ciclo para o outro, alçando voos mais elevados. E nossos entes queridos que já partiram para o mundo espiritual, eles continuam vivos. Apesar de nós não enxergarmos mais, eles estão sim conosco, nos fortificando, nos alegrando, né? Dando muita alegria e prosperidade se eles estão iluminados. Porém, quando existem alguns entes que partiram de uma forma trágica ou com algumas ilusões desta vida terrena, aí a importância de nós orarmos para eles, para que eles se iluminem e continuem suas experiências no mundo espiritual, né? E também enviem suas vibrações de amor para este mundo terreno, tá? Então, a morte é apenas do corpo físico, apenas da roupagem carnal, mas eu continuo vivo, porque a minha vida é eterna, mesmo após eu ascender ao mundo espiritual. Essa conscientização é que nós temos que ter. Por isso que vocês vão escutar muito nos ensinamentos da Seito-no-ie que a morte não existe. A morte física existe sim, mas a eternidade da vida é algo que nós não temos dúvida, que nós sim vamos em outros planos seguir novas missões, tá? Essa importância, então, de nós estamos sempre fazendo orações aos nossos antepassados. Muitos de vocês que me conhecem sabem que que a minha mãezinha, a preletorada, ela ascendeu ao mundo espiritual, agora fez 7 anos, né? Em 2015, ela ascendeu no Dia das Mães e eu fiz a leitura da Sutra Sagrada, faço diariamente, me conecto com ela e sinto a vibração espiritual dela, eu converso com ela, eu tenho certeza que ela está orientando, protegendo, dando sabedoria a todos nós que a amamos, que estamos aqui, seus filhos, netos. E agora, recentemente, no dia 30 de maio, a minha irmã primogênita, a Dolly, ela ascendeu também ao mundo espiritual. E também eu estou agora realizando a leitura da Sutra para que ela se eleve cada vez mais espiritualmente. Estou fazendo as 49 sutras, né? Nesse momento que ela partiu, hoje faz 12 dias. E quando nós temos esse conhecimento espiritual, quando nós temos essa certeza de que não acaba tudo com a morte do corpo físico, de que existe algo muito superior a tudo isso, a nossa vida realmente tem um direcionamento diferente. E aqui na página 131 deste livro, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, do mestre Masaru Taniguchi, ele diz assim: os espíritos vêm a este mundo várias vezes para completar o ciclo de aprendizado necessário para a sua evolução e seu aprimoramento.
Assim, os espíritos que já concluíram quase todas as matérias de estudo em suas vidas terrenas anteriores só precisam de um curto período para terminar o ciclo de aprendizado. Para alguns são necessários 3 anos, para outros cerca de 10 e assim por diante. Por essa razão, dizem que é de nível elevado o espírito de quem morre na infância. E aqui nós temos vários relatos, né, de pessoas que sentiram isso, que sentiram realmente as vibrações dos antepassados. E olha só, aqui na página 37, ele fala assim: o meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual as mesmas dores vivenciadas na vida terrena consiste em fazê-los compreender o seguinte: o corpo carnal e a doença não existem de verdade. A vida continua após a morte. O que chamamos de morte é a transferência deste mundo para o mundo espiritual. E a hora da partida é determinada por Deus. Para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, recomendamos oferecer-lhes a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade todos os dias, num horário estabelecido. Existem casos em que a salvação do espírito sofredor de apenas um antepassado resultou na melhora da vida dos descendentes, propiciando a cura de doenças consideradas incuráveis ou de causas desconhecidas e eliminando a desarmonia no lar. Portanto, nunca devemos negligenciar as orações pelos espíritos de nossos antepassados, diretos e também dos parentes. Nossa vida é continuação da vida de nossos antepassados. As vibrações mentais dos antepassados interferem na vida cotidiana dos descendentes. Quando uma pessoa pratica atos que desagradam algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa, causando contratempos. Por outro lado, quando o espírito de um antepassado estiver preso a ilusões, seus descendentes sofrem influência negativa das vibrações dele e, mesmo agindo de modo correto, não obtém resultados satisfatórios. Neste caso, é preciso fazer com que o espírito desse antepassado desperte para a verdade o quanto antes possível, tá? Então, aqui, neste livro, o mestre fala do oratório, né? Da importância de ter um oratório em casa, né? E porque o que é o oratório? É o elo de ligação com os espíritos dos antepassados. Com os olhos físicos, vemos apenas um oratório, que é uma casinha feita de matéria. Mas abrindo os olhos da alma, compreendemos que esse oratório material é a projeção de um majestoso templo do mundo espiritual. Portanto, é recomendável providenciar um oratório, mesmo que seja de aspecto bem simples, de acordo com a religião tradicional da família, e orar pelos antepassados. No mundo espiritual existem igrejas e templos apropriados para os que ali vivem. Os espíritos frequentam igrejas ou templos conforme respectivas crenças, fazem treinamento e vão passando para níveis mais altos. Então, nós temos o nosso oratório, né? Cada um, eu faço as orações todos os dias. No próximo vídeo sobre antepassados, eu vou mostrar o oratório, vou mostrar certinho, né? Como é que a gente faz a tabuleta, tudo certinho. E agora eu quero falar um pouquinho sobre os registros espirituais que nós fazemos na Seichonoye, né? Para que os registros que são encaminhados para a festividade do Santuário Rosô do Brasil, que é o maior banquete espiritual da Seichonoye, que nós realizamos uma vez todos os anos, tá? E aqui, nós temos a explicação. A festividade do Santuário Rosô do Brasil é um grandioso evento que reúne milhares de pessoas na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo, para juntas orarem as almas dos seus antepassados, manifestando sentimento de amor e gratidão a eles. A verdade de que a vida é eterna
constitui a base da moral prática e da religião prática. É por isso que nós demonstramos sincero sentimento de reverência à alma dos nossos antepassados. Os alimentos mais nutritivos para as almas de nossos antepassados são as boas vibrações mentais que nós lhes enviamos. Isso constitui a melhor forma de prestar-lhes homenagem. Por isso, aconselha-se a ler para eles as palavras da verdade. Desta forma, inscrevemos os nomes dos nossos antepassados no registro espiritual do Santuário Roseau para que sejam evocados um a um e passem a receber as palavras da verdade dedicada a eles. Esses registros espirituais que são escritos lá, né, eles e evocados serão consagrados no Sacrário Santuário Roseau, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias. Veja só, todos os dias, às 6 da manhã, às 8, às 10, às 13 horas e às 15 horas, eles receberão oração, totalizando 1.825 orações durante todo o período. Então, nossos antepassados, os teus, os meus, não podem ficar fora deste banquete espiritual, né, gente? E aqui nós temos os registros espirituais, né? Vocês já devem conhecer os registros que nós fazemos aqui. Nós temos para a alma dos nossos antepassados, para a alma da pessoa, né? Que nós vamos colocar o sobrenome. Por exemplo, eu tenho o sobrenome do meu pai, da minha mãe, do meu marido, que tem também da minha sogra, do meu sogro. Então eu coloco aqui dos Santos, um registro para a família, a alma dos antepassados da família dos Santos. Outro registro eu preencho com a alma dos antepassados da família Cáceres. Outro eu preencho para a família Bertolino e outro eu preencho para a família Almeida, tá? E aqui a alma da pessoa falecida, por exemplo, a minha mãezinha, né? A Ada Cáceres Borowski, a alma dela. E também nós temos para a alma dos anjinhos abortados, que nós vamos conversar em outra oportunidade, tá, gente? Esses registros que vão para o Santuário Roseau que são evocados e que recebem essas 1.825 orações durante todo o ano. E por isso, tão importante, eu tenho inúmeros relatos, gente, dos meus antepassados. Um deles é quando eu fui fazer vestibular para direito. Na época era muito concorrido, né? Não tinha tantas faculdades. Nós tínhamos somente 3 faculdades em Curitiba. Era a Universidade Federal, a Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica e a Unicuritiba, né? E eu queria muito ingressar na universidade, né? Eu sempre fiz o meu projeto Prosperidade, querendo ser advogada de Deus, para ajudar o maior número de pessoas, para poder, através do meu trabalho, poder realizar o amor de Deus e ajudar muitas pessoas a resolver os seus problemas. E isso me deu o incentivo para estudar direito. Porém, na época em que eu queria fazer a faculdade, eu não tinha financeiramente condições, mas eu sei que para Deus não existe o impossível e que é Deus quem realiza as suas obras, desde que nós também façamos a nossa parte, nos empenhemos, nos dediquemos, façamos doações ao próximo, tenhamos atitudes de amor, né? E então eu me dedicava muito à Associação dos Jovens na época, que eu tinha 18 anos, quando eu ia ingressar na universidade. E fiz muita oração aos antepassados naquele ano, agradecendo a eles por me ajudarem a ingressar na universidade. Como eu sou estrangeira, né, que eu nasci no Paraguai, eu não poderia entrar na Universidade Federal, né, que necessita de convênio com outro país, então eu tive que fazer vestibular na PUC e na Unicuritiba. E aí eu agradeci muito aos meus antepassados, fui fazer o vestibular e entrei, sentei na minha cadeira e tinha meia hora antes de iniciar o exame do vestibular, para nós ficarmos tranquilos, tomarmos uma água,
E os meus amigos, os meus colegas que iam fazer vestibular comigo, todos estavam muito nervosos. Tinha gente que estava roendo unha sem parar, tinha gente que comia chocolate, tinha gente que chorava, ficava nervoso. Cada pessoa estava manifestando seu nervosismo, sua ansiedade de uma forma. Eu, como já era uma líder da Seitanoye, peguei a Sutra Sagrada e naquele momento ofereci aos meus antepassados, agradecendo a eles por eles me orientarem nas respostas corretas para que eu pudesse adentrar aos bancos universitários e, como advogada, poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Chamei o meu abuelo Juan Cosme Cáceres, que é o pai da minha mãe, que está no mundo espiritual. Falei, abuelito Juan, ajuda-me aqui, poneme as respostas corretas, ajuda-me a acertar todas as pruebas, as perguntas, as respostas corretas. E aí fiz a leitura da Sutra Sagrada, oferecendo a todos eles, agradecendo e tendo a certeza absoluta que todos os meus antepassados ali estavam reunidos para me orientar, que eu colocasse todas as respostas corretas e ser aprovada no vestibular da Pontifícia Universidade Católica do ano de 1988. E foi assim que, logo que eu terminei a minha prova, eu escrevi no caderno, né, onde tinham as perguntas, eu coloquei assim: obrigada a Deus, porque já sou a nova universitária de Direito, aprovada no vestibular de Direito do ano de 1988 na Pontifícia Universidade Católica, e estou muito feliz por ter sido aprovada. Muito obrigada, antepassados, obrigada, papai e mamãe, obrigada a mim mesma por ter estudado, por ter me dedicado e por ter a certeza que tudo já deu certo. Daí eu achei que aquele caderno de perguntas ia ficar comigo, e quando eu entreguei eu entreguei as respostas, né, o gabarito para o fiscal, ele disse assim: não, me entregue também o caderno. E aí ele leu assim, né, o que eu escrevi. Ele disse: essa menina acho que é meio louca da cabeça. Mas quero dizer a vocês que naquela época ainda as respostas, os alunos aprovados eram colocados no rádio, e pelo rádio nós começamos a ouvir, né, os aprovados naquele ano em Direito. E eu estava, nunca vou esquecer, estava com a minha mãe, preletorada, estávamos no salão de beleza dela, ela estava cortando um cabelo, e eu estava corradinha e falei: mãe, vai começar agora de Direito, vai ter a letra A, letra B, letra C, e como Deise é com A, né, o primeiro nome aprovado será Deise Petrona Mabel dos Santos Cáceres. Na época não era Bertolina ainda, né, não era casada. E aí minha mãe estava cortando o cabelo, de repente falou: agora aprovados no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica, A, B, C, e quando deu a letra D, a aluna Deise foi aprovada. E foi assim. Minha mãe até soltou a tesoura, ficamos tudo, paramos e nos abraçamos e começamos a pular de alegria. E eu estava aprovada, gente. E mesmo sendo, né, eu sabia que tinha outros desafios, como pagar a universidade. Mas aí eu vou contar esse relato, que aí eu consegui bolsa de estudo por ter sido uma ótima aluna, e consegui terminar o meu curso de Direito no ano de 1992, me formando em 93, e hoje sou a advogada mais feliz do universo. E olha só, aqui está o meu diploma para mostrar para vocês ao vivo e a cores. Este, gente, é um dos relatos, dos enormes relatos que eu tenho para fazer, sabe, da minha vida de oração aos antepassados. Então, eu oro todas as manhãs, quando eu acordo, eu faço minha meditação de Stokan, faço a leitura da Sutra Sagrada a eles, com muito amor, com muito carinho. E assim, a gente vai cada vez mais tendo a certeza de que estamos conectados e que estamos recebendo as vibrações de amor, orientação, prosperidade, alegria. E eu desejo que vocês também
comecem a fazer a oração aos seus antepassados, que eles se iluminem cada vez mais, não só os antepassados, vocês sabem que vocês podem orar pelos seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos, todas as pessoas, vocês podem enviar os registros ao santuário, né, para Ibiúna, né, para a festividade do Santuário Rosou, vocês podem mandar de todos. Em casa nós fazemos para os nossos familiares, tá? E também nos núcleos, nas associações locais também, quando tem cerimônias, podem fazer a todos. Mas na nossa casa é aos nossos antepassados, aos nossos parentes, aos nossos entes queridos. Agradeço imensamente você estar comigo e nós juntos, através do amor, da oração e da conexão com Deus, podermos iluminar o maior número de pessoas. Muito obrigado, receba meu abraço, meu carinho, porque todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora.